Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. É muito interessante quando a gente conhece a lei da atração, que a gente começa a perceber a responsabilidade e o poder que a gente tem na nossa própria vida. As coisas que até então a gente tinha aprendido, que são de responsabilidade de terceiros, de governo, coisas que são responsabilidade de Deus, da vida, a gente passa a ter um outro olhar quando conhece a lei da atração. A gente começa a entender que a gente é co-criador da realidade. Ou seja, a gente não cria ela diretamente, então a gente não é o criador, mas a gente cria junto com o criador. E a forma com a qual a gente vai criar com o criador é como? É através dos nossos pensamentos e sentimentos. E esses pensamentos e sentimentos vão criando tais crenças, vão criando paradigmas, vão criando formas, pensamentos, energias e vibrações que vão fazer com que coisas aconteçam na nossa vida que tenham afinidade com essas vibrações, com essas crenças. Então a gente não cria sozinho, a gente cria junto com o Criador, junto com o universo. E o que diferencia o que a gente vai criar junto com o universo, junto com o Criador, é no que a gente está focando, né? Se a gente está focando na falta, se a gente está focando no ganho ou na perda, se a gente está focando nas coisas boas, nas coisas ruins. O tempo todo, quando a gente estuda sobre a lei da atração, é sempre a mesma pauta, de que a gente precisa aprender a focar nas coisas boas da vida e parar de dar tanta atenção assim às coisas ruins. Claro, sem ignorá-las, mas que a gente tem que ter uma postura de preferência em relação às coisas boas. Ou seja, entre uma coisa boa e uma coisa ruim, eu ter a preferência de focar na boa. Não é ignorar a ruim, mas é ter a preferência de, entre essas duas que existem, eu focar na boa. E, como sempre, a gente está cocriando o tempo todo, a gente está cocriando mesmo nos momentos que a gente não pensa nisso. Inclusive, a gente acaba cocriando a maior parte do tempo inconscientemente. São raros os momentos onde a gente está ali cocriando conscientemente, moldando os nossos pensamentos e a forma com qual a gente sente para aquilo que a gente quer, né? Normalmente a gente está o tempo todo inconsciente. Então, a gente está cocriando, a gente está pensando, a gente está sentindo. E aquilo está cocriando algo na nossa vida. Está trazendo experiências, pessoas, sincronicidades que vão ter a ver com aquilo que a gente está vibrando. E a maior parte é inconsciente do nosso dia, não é consciente. Se somente nos dias que a gente estivesse sentado, meditando, ou fazendo visualização, ou imaginando coisas positivas, fazendo exercícios de cocriação, a gente estivesse cocriando, a lei da atração seria mamão com açúcar, né? Seria muito simples de fazer. Seria muito fácil de mudar a vida da água para o vinho. Mas a gente cocria o tempo todo, não só nos momentos onde a gente está fazendo a cocriação conscientemente, onde a gente está imaginando conscientemente. Então, o nosso grande desafio é estar cada vez mais consciente dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e principalmente das nossas falas e palavras, que vai ser o tema do vídeo de hoje. Porque assim como os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles cocriam algo, as nossas palavras são a verbalização disso tudo. Então elas também têm o seu poder e elas também têm sua ação cocriadora. Por isso a gente tem que ter sim muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, mas principalmente daquilo que a gente fala, sobre o que a gente fala e de qual forma a gente fala. É muito comum que a gente se policie em alguns momentos sobre alguns assuntos
que a gente tenha mais consciência sobre alguma determinada sombra nossa. Então, por exemplo, você pode ter muita consciência em relação à sua timidez. E sempre que a sua timidez vem para fora e atua no seu dia a dia, você consegue percebê-la. Mas existem aspectos da gente que a gente não percebe com tanta facilidade. E alguns desses aspectos, em geral, algumas pessoas podem ter consciência, mas no geral a gente não tem, é o hábito de reclamar. O tempo todo a gente está reclamando de algo. O tempo todo a gente está focando na falta. O tempo todo a gente está focando naquilo que está errado. Até porque a gente tem esse treino ao longo de muito tempo em ficar focando naquilo que está errado, em se precaver do mal, estar o tempo todo antecipando o mal para poder se proteger. Só que a gente pensa que quando a gente pensa no mal, fala do mal, reclama do mal, a gente está se protegendo? Na verdade, é o contrário. Quando a gente fala do mal, pensa no mal, sente o mal antes dele chegar, a gente está cocriando o mal. É muito diferente de você perceber algo. Então, você conhece alguém e você percebe que aquela pessoa tem um lado sombra. Ou acontece alguma situação e você percebe que naquela situação tem algo de desagradável. Ou tem algo de ruim. Mas é diferente de você cultuar esse mal. Você aumentar esse mal. Você ficar falando, reclamando desse mal. E acaba que isso é um hábito tão enraizado em todos nós que a gente acaba se juntando em grupos e uma das maiores coisas que a gente faz o tempo todo quando estamos em grupo é reclamar. Então, às vezes, quando você está no seu grupo de amigos, vocês vão reclamar sobre suas relações afetivas. Quando é um grupo de mulheres, vai reclamar dos homens. Quando é um grupo de homens, vão reclamar das mulheres. Quando é um grupo de filhos, vão reclamar dos pais. Quando é um grupo de pais, vão reclamar dos filhos. Quando vão falar de política, vão todo mundo se juntar para reclamar do governo, vai reclamar das leis. E a gente fica, né, o tempo todo focando em reclamar. Quando a gente se junta em grupo, aí mesmo que a gente tem esse incentivo de ficar reclamando. A gente já reclama o tempo inteiro na nossa própria cabeça. E se torna ainda mais enfático quando tem outras pessoas reclamando, porque aí a gente sente o impulso de continuar reclamando e reclamar ainda mais. E todo esse hábito de reclamar que a gente está lançando palavras para aquilo. Tem no ensinamento muito antigo, mas que é muito sábio, palavras têm poder. Todas as palavras que a gente lança, elas têm um poder na nossa vida. Quando a gente percebe a lei da atração e a cocriação, que a gente é um cocriador da realidade, isso se torna ainda mais uma realidade. Porque tudo aquilo que a gente pensa e sente vão estar atraindo coisas para a gente, vai estar viabilizando situações e o convívio com pessoas na nossa vida. Imagine então o poder que uma palavra tem. Com as palavras, a gente tem o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar as coisas. Imagina se toda vez que a gente fosse reclamar de algo, piorasse instantaneamente. Imagina o poder que a gente ia estar dando para as situações negativas. Se você parar para perceber você mesmo no seu dia a dia, você vai perceber que a maioria do tempo, de uma forma geral, a gente está reclamando sobre algo. E a gente reclama sobre várias coisas o tempo inteiro. Então imagina se fosse imediato a cocriação. No momento que você reclamasse sobre algo, aquilo piorasse. Positivamente, a cocriação ela não é imediata. Então, ela vai precisar de um tempo para se manifestar. Mas quanto mais a gente foca no mal, quanto mais a gente foca em reclamar, quanto mais tempo, de forma consistente, a gente fica nutrindo uma reclamação, nutrindo o foco no mal de uma situação, de um assunto, de uma pessoa, mais a gente está reforçando aquele lado naquela pessoa. E mais aquele lado vai vir para fora, mais aquele lado vai aparecer para nós. Porque nós estamos nos conectando com aquela parte daquele assunto, com aquele aspecto sombra daquela experiência, daquele evento e daquela pessoa. É muito comum que se a gente olha para alguém e foca muito na sombra daquela pessoa, somente a sombra daquela pessoa que emerge quando se trata do relacionamento entre nós e aquela pessoa. Então, talvez com outras pessoas, ela tenha relacionamentos muito bons. Mas com a gente, pelo fato da gente só focar na sombra daquela pessoa, só ficar reclamando o tempo todo, a única parte que sai para fora quando ela está se relacionando com a gente
é o lado sombra. Só aquele lado que vai sair, porque é o lado com o qual a gente sintoniza com aquela pessoa. A gente acaba criando ali naquele momento uma afinidade com a sombra. Então, quanto mais a gente reclama, mais a gente se sintoniza com aquele lado daquela pessoa e mais aquele lado vai se parecer visível. E as pessoas onde a gente admira muito, onde a gente foca na luz, é muito comum que aconteça o contrário. Que a gente elogie e admire tanto uma pessoa que aquela pessoa se mostre cada vez mais com mais qualidades, mais interessante, mais inteligente, que a relação fique cada vez mais saudável. Por quê? Porque quando a gente elogia, quando a gente foca na luz da outra pessoa, a gente sintoniza com aquele lado na pessoa. E tudo tem dois lados, tudo tem luz e tem sombra, porque a gente vive num planeta que tem sempre dualidade e polaridade em tudo. Então, sempre que a gente foca em um lado de alguém, a gente está atraindo esse lado dessa pessoa. A pessoa ela vai ter sim os dois lados. Ela vai ter o lado luz e o lado sombra. Lados bem trabalhados e lados mal trabalhados. Lados que ainda precisam ser lapidados. Mas o nosso foco vai trazer esses lados para se sintonizar com a gente. Então, a cocriação ela não é imediata. Você não vai reclamar de uma pessoa nesse momento e aí vai acontecer um evento onde essa pessoa vai ficar pior. Mas, muito bem, sabemos que quanto mais você, de forma consistente, produz um sentimento, um pensamento, fala sobre algo, e quanto mais tempo você fica fazendo isso de forma consistente, mais forte fica a sua vibração para atrair aquilo. Então, mesmo que não seja imediata a cocriação, a gente está o tempo todo de forma consistente e por muito tempo reclamando sobre as coisas. Então é por isso que a nossa vida não anda, é por isso que sempre acontecem coisas ruins. É claro que a vida não vai ser perfeita, a gente está num planeta de provas e expiações, que está transitando para a regeneração. Muitas das situações que acontecem com a gente foi a gente que cocriou, foi a gente que trouxe, foi a gente que fez com que essas situações fossem necessárias para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. A maioria das situações é a gente que cocria. Então, se a gente tiver essa consciência de que o tempo todo que a gente está reclamando, que a gente está falando sobre o lado ruim consistentemente por um longo período de algo, a gente está mantendo aquilo e piorando aquela situação. Se a gente tivesse a consciência de como isso atrai coisas desagradáveis pra gente, a gente ia começar a policiar isso. Só que até então, isso passa despercebido pra gente. No nosso dia a dia, quando a gente é pego pelo nosso automatismo, pela nossa inconsciência, a gente reclama no automático, a gente se junta em um grupo de amigos, começa a reclamar sobre uma área da nossa vida, começa a reclamar sobre o trabalho, sobre a empresa, começa a reclamar sobre o chefe, começa a reclamar sobre os parceiros afetivos, começa a reclamar sobre alguém. E aí, como vai juntando mais pessoas reclamando sobre o mesmo assunto, pior aquela situação vai ficando. Porque aí deixa de ser só a sua vibração e começa a ser a vibração do entorno. Então, ao contrário do que a gente pensa genuinamente, quando a gente reclama sobre algo, a gente está pondo para fora aquilo, a gente está expondo aquilo para que aquilo seja curado, na maioria das vezes a gente só está aumentando o lado sombra daquilo, a gente só está piorando aquela situação, aquele evento, aquela pessoa da qual a gente tanto reclama. É diferente de um desabafo. Quando a gente faz um desabafo, e ele é super importante e saudável, a gente tem um peso a priori dentro da gente e a gente põe ele para fora. Depois nos sentimos leves. A gente zera a carga emocional que a gente tem perante aquele problema. Mas, quando a gente reclama, a gente pega uma coisa que nem é tão pesada assim e começa a atribuir peso. Ao contrário da gente zerar, esvaziar o peso, a gente vai aumentando o peso daquela coisa. Mesmo que aquela questão nem seja muito grande, só o fato de você ficar reclamando, focando nela tanto tempo, ela parece que é uma situação gigante. Não sei se vocês já conheceram pessoas que são assim, que acontece um problema que nem é tão grande, mas de tanta pessoa se preocupar, parece que aquele problema é o fim do mundo e ela acaba contagiando outras pessoas e daqui a pouco tá todo mundo desesperado com aquele problema que poderia ser resolvido simplesmente. Mas por causa do desespero, por causa
do medo, por causa de tanto cultuar aquele problema se parece gigante e acaba paralisando as pessoas. Não sei se já aconteceu isso na vida de vocês, na minha já aconteceu. Eu também já vi pessoas cometendo esse mesmo hábito. E é comum na nossa vida, porque a gente é muito focado a treinar no mal. A gente está o tempo todo focando a nossa mente em reclamar, em focar no que está errado, em expor o que está negativo, de expor o que precisa melhorar, e não de uma forma a melhorar. A gente gosta de reclamar simplesmente pelo hábito de reclamar, porque é prazeroso ficar falando mal daquilo, porque é prazeroso usar alguém de bode expiatório e ficar fazendo alguém de Cristo e ficar crucificando alguém. A gente gosta. Então, não é numa intenção boa que a gente reclama, no intuito de expor um problema, expor um erro e depois trazer uma solução. A gente não traz solução nenhuma. A gente só fica reclamando, 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 reclamando. E a gente não sabe que quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente fala do problema, quanto mais a gente junta uma roda de pessoas para falar sobre o problema, para reclamar sobre aquilo, e que fica naquela vibração de reclamação, de injustiça, de indignidade, de revolta, mais a gente está aumentando o poder daquele problema na nossa vida e mais a gente está mantendo aquilo na nossa vida. É o que a gente não percebe. Por isso, por mais simples que seja uma palavra, é muito interessante que a gente tenha consciência de que tudo aquilo que a gente fala, como diz na Bíblia, a gente está profetizando. Então, todo momento que a gente fala, como as nossas palavras têm poder, como elas emitem uma vibração, a gente está trazendo uma carga vibrátil para aquela situação. Sempre que a gente pensa naquela situação, a gente vai ter aquela reclamação. Isso vai criando formas, pensamentos de que sempre que aquela situação aparecer na nossa vida, vai ser atribuída ao lado sombra. E aí vai cada vez mais aquela situação ser similarizada com o seu lado ruim. Vai aparecer cada vez mais exposto o lado ruim daquela situação para você, porque sempre que você pensa naquela situação, cada vez mais você atribui o lado sombra nela. Então, quando a gente fala sobre uma situação, aquela nossa palavra, né, a vibração daquela nossa palavra, está criando uma identidade sobre aquilo, está criando uma forma de pensamento. E sempre que a gente falar, tratar, pensar, sentir sobre aquela situação ou sobre aquela pessoa, aquele sentimento vai ser revivido, aquela vibração vai ser revivida. Então, quanto mais a gente reclama sobre uma situação, mais aquele sentimento ruim de injustiça, de revolta, de negatividade, de impotência vai sendo revivido. E quanto mais ele vai sendo revivido, mais forte esse sentimento vai ser. Quanto mais forte e fixo na nossa vida um sentimento é, mais força na cocriação ele vai ter e mais atrair isso vai algo para a nossa vida. Mais poder de atração isso vai ter. Então a gente precisa ter muito cuidado. Mesmo uma simples palavra vai trazendo, vai dando comidinha para um aspecto, seja a luz, seja a sombra. Mas cada palavra vai dando comidinha para essa forma pensamento, para essa identidade, para esse lado, para esse aspecto daquela situação ou daquela pessoa. Então, se a gente vai comer uma comida e a gente já começa a reclamar da comida, fala que foi mal feita, fala que tá feia, ou começa a falar que não tem nada para comer, que não tem nada de especial, que aquela comida é uma qualquer, que não tem nada de legal, que não é gostosa, que não é saborosa, a gente tá trazendo essa vibração para essa comida. E aí, imagina o que acontece dentro da gente quando a gente come uma comida imbuída de tanta vibração negativa. Bem, isso não vai fazer, porque quando a gente consome, a gente tá também trazendo isso para o nosso corpo, de forma energética. Então, imagina o que a gente está trazendo para o nosso corpo, né? Quando a gente tá num relacionamento, um relacionamento afetivo, e a gente só fica falando que o nosso parceiro é burro, que o nosso parceiro é ignorante, que o nosso parceiro não sabe fazer nada direito, que o nosso parceiro nunca agrada a gente, olha o poder que a gente está dando para esse aspecto do nosso parceiro. Não é nem um pouco estranho de que seu parceiro se torne cada vez mais insuportável, cada vez mais intolerante, cada vez mais grosseiro, cada vez mais acomodado. Por quê? Porque você só está falando, só está focando, só está amaldiçoando o seu parceiro, só está aumentando aquele lado sombra dele. Lembra o que eu já disse?
Quando a gente fala sobre um aspecto de alguém, a gente sintoniza com esse aspecto da pessoa. Então, se você está o tempo todo reclamando que o seu parceiro nunca faz nada de certo, que o seu parceiro nunca te agrada, que o seu parceiro sempre é grosseiro, que o seu parceiro sempre é isso, sempre é aquilo, sempre é burro, sempre é insuficiente, sempre é insuportável, você está sintonizando com esse lado do seu parceiro. Então não espere flores do seu parceiro, não espere comportamentos gentis, porque nem você está tendo com seu parceiro. Então você só está cada vez mais aumentando a sintonia sua com seu parceiro na sombra. Então essa relação só vai ficar mais sombria, mais trevosa, mais desgastada, mais desagradável, mais insuportável, porque é só nisso que você está focando. E você está então sintonizando com esse lado de seu parceiro. E isso, gente, é diferente do desabafo. Não tem problema você chegar para um amigo, por exemplo, ou até mesmo para seu parceiro afetivo, e você expor isso que você está sentindo. Você expor de uma certa forma um desconforto, uma insegurança. Você expor ali aquilo que te desagrada. Mas a gente tem que ter sempre a consciência de qual tom e qual a nossa intenção em falar sobre aquilo. A gente está querendo realmente desabafar ou a gente está querendo fazer o outro de Cristo? Ou a gente está querendo crucificar alguém? A gente está querendo reclamar sobre alguém, ter aquele gostinho de ficar fofocando, reclamando sobre o outro. Qual que é a nossa intenção por trás? Porque é através dessa nossa intenção que a gente vai estar cocriando, que a gente vai estar trazendo algo. Então, se você desabafa, sua intenção é apenas expor aquilo que te machuca, aquilo não vai expor um risco para você, para sua vida. Mas se o tempo todo que você fala sobre o seu parceiro, a sua intenção é denegri-lo, a sua intenção é fofocar sobre ele, a sua intenção é crucificá-lo, então é esse aspecto que você está trazendo para você. É nisso que você está focando. E tudo aquilo que você foca cresce. Então aquilo vai ser trazido cada vez mais para você. E aí você acha que quanto mais você reclamar do seu parceiro, mais ele vai perceber os próprios erros. Só que na verdade o que acontece é ao contrário. Quanto mais você reclama, quanto mais você foca nesse aspecto, mais ele cresce. É muito interessante que a gente comece a ter consciência de pouquinho a pouquinho, porque é claro que a gente não vai ter total consciência da noite para o dia, dos nossos pensamentos e principalmente das nossas palavras. Porque a gente está o tempo todo profetizando, a gente está o tempo todo trazendo o aspecto de algo para fora. Então, a gente ter cuidado quando a gente começa a amaldiçoar alguém, a gente começa a reclamar do nosso trabalho, a gente começa a reclamar da nossa casa, a gente começa a reclamar do nosso parceiro, do nosso amigo, dos nossos equipamentos, da nossa cama, da nossa roupa, porque quanto mais a gente vai trazendo essas palavras para fora, mais a gente está trazendo essa vibração para a nossa vida e mais aquilo que a gente está expondo vai aumentar. Então, embora pareça muito sutil, muito simples, muito fraco, simplesmente uma palavra que você fala contra, por exemplo, o seu trabalho, se você parasse para ver no panorama geral, toda vez que você fala essa palavra, você está jogando uma gotinha num copo. Então, quanto será que suas palavras, ao longo de um mês, ao longo de um ano, estão prejudicando o seu trabalho de prosperar? Estão prejudicando o seu bem-estar naquele trabalho, o seu reconhecimento naquele trabalho. Porque, embora seja gotinhas, embora seja poucas palavras, embora seja poucas brincadeiras, ao longo de muito tempo, de forma consistente, o copo vai encher. Então, imagina o poder que essas suas poucas palavras ao longo período fazem de diferença. E aí você está cada vez piorando seu bem-estar naquele trabalho, cada vez você vai se sentindo menos valorizado, cada vez o trabalho vai ficando mais desgastante. E aí depois, lá no fim, muito provavelmente você vai falar que o problema é o trabalho, que o trabalho que é ruim, que ele mudou, ou que alguém não está te reconhecendo mais, que ninguém nunca te reconhece, que alguém nunca te valoriza, mas você valoriza o seu trabalho? Você expõe o lado luz do seu trabalho? Ou você reconhece o lado luz do seu parceiro? Se você parar para perceber, os momentos onde uma relação mais se desgasta são os momentos onde a gente começa a focar no lado ruim. Onde o lado ruim de alguém começa a ficar muito evidente pra gente. O que no começo não acontece, porque a gente fica mais focado no lado luz,
porque, é claro, é aquilo que nos gruda. Mas quando nossa visão começa a mudar e a gente começa a perceber muito o lado ruim do nosso parceiro, se a gente não tiver essa consciência para conseguir focar nas qualidades dele, a relação vai ficando cada vez mais desgastada, cada vez mais sombria, mais insuportável, a relação vai ficar cada vez menos saudável. Por quê? Porque o seu olhar vai mudando ao longo do tempo a relação. Então, se você parar para perceber, as relações começam a se desgastar quando? Quando um parceiro começa a reclamar do outro, quando um começa a falar que o outro não faz nada, quando um começa a ficar de saco cheio do outro, começa a amaldiçoar o outro, começa a falar palavras de pouco respeito em relação ao outro, começa a focar só nos defeitos, começa a focar só no que é ruim, começa a reclamar só nos erros, começa a focar só nos erros. É aí que a relação começa a se desgastar. E muitas vezes a gente vai achar que o problema é do outro, mas na verdade foi a gente que co-criou isso. Porque quando a gente pensa num aspecto de alguém, aquele aspecto está crescendo. Então, quantas vezes, quantos relacionamentos, quantas situações, quantos trabalhos a gente recebeu o pior lado porque a gente focou no pior lado? Se a gente tivesse consciência, a gente ia perceber que muitas situações que acontecem com a gente só são tão ruins assim porque a gente começou a olhar para o erro, para o mal, a gente começou a focar e falar do mal. Então é muito necessário que a gente entenda o poder das nossas palavras, o poder do nosso verbo divino, né? O poder que a gente tem de profetizar sobre algo, que sempre que a gente está expondo o aspecto de algo, reclamando sobre algo, a gente está abençoando ou amaldiçoando aquilo. E aquilo tem um poder, aquilo está co-criando aquele aspecto daquela situação, daquela pessoa. E a gente tem que estar muito atento, porque depois não adianta reclamar, porque foi o que a gente co-criou. E embora a cocriação não seja imediata, se a gente continuar reclamando sobre aquele aspecto durante um longo período, aquilo se intensifica. E aí, para reverter aquela situação, é mais um longo período que você tem que ter de treino, de foco na luz, de abençoar. E é muito mais difícil você reverter uma situação do que você manter uma situação que já tá boa na sua vida. Esse é o tema de hoje, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema, da explanação de hoje. Espero que tenham tocado vocês de alguma maneira, que tenha feito de alguma forma um sentido para vocês. Eu peço, por favor, se vocês gostam dos vídeos aqui do canal, ou se você gostou desse vídeo em específico, que você possa curtir ele. E se você gosta dos meus conteúdos, que você possa se inscrever, porque assim, esse conteúdo que eu vou criando com a ajuda de vocês, ele vai ficando cada vez mais solidificado aqui no YouTube, ele vai sendo reconhecido, vai sendo recomendado a mais pessoas, o canal vai crescendo. E a mensagem que a gente passa também vai crescendo. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal. Eu agradeço cada um que me manda mensagens, cada um que comenta nos vídeos, cada um que agradece pelas mensagens que eu mando. É muito legal me sentir útil para cada um, me sentir útil em algum momento. Os vídeos me fazem tão bem quanto eu acredito que possam fazer para vocês. É uma extrema honra me sentir útil nesse momento de transição planetária, nesse momento onde está tudo tão caótico, eu poder ser uma luz para vocês, eu poder de alguma forma inspirar vocês a também ser luz nesse mundo. Até os próximos vídeos e muito obrigado!